Bem-vindos ao nosso podcast Pegada Estratégica. Hoje eu tô aqui com a Flávia de Castro. Quero te agradecer muito, Flávia, por você estar aqui com a gente. É uma honra e muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Flávia, conta pra gente qual é o maior erro que impede uma marca de vender no atacado? Então, Marina, o que eu percebo, né? Minha percepção é não ter um plano claro do próprio negócio, assim, porque são estratégias diferentes, né? Se você tem um modelo de negócio desenhado para atacado, ele vai exigir algumas estruturas e estratégias, e para o varejo ele também tem a sua demanda específica, né? Que precisa ser atendido. Então eu penso que é mais por aí, assim, sabe? Ter essa clareza. É possível fazer as duas coisas simultaneamente? Sim, mas isso precisa estar bem claro e bem desenhado, os dois processos que são bem diferentes. Planejar, né, mais. Sim. Hoje em dia, no mercado, o que pesa mais? Preço ou percepção de valor? É interessante porque são duas coisas realmente bem diferentes, né? Eu entendo assim, o preço ele é de fato o custo que aquela peça tem para existir, né? A percepção de valor, eu entendo que ela está muito mais ligada à comunicação que a gente consegue fazer dela, porque existem produtos, né, que para uma pessoa aquilo tem muito valor e para outra pessoa nem tanto. Então, assim, eu entendo que são coisas muito diferentes. E é claro que o cliente ele questiona o preço, principalmente quando ele não consegue reconhecer o valor, né? Assim, o valor percebido pelo produto não é condizente, vamos dizer assim, ou às vezes ele quer levar alguma vantagem, enfim, né? Tem outras opções no mercado que podem vir ou não serem substitutas, e tem essa esbarra nessas situações assim. Resumindo, eu entendo que são coisas distintas, mas uma anda quase que de mãos dadas com a outra. O preço ele está muito ligado à objetividade do produto e o valor percebido é a subjetividade. Como você já falou algumas vezes, é a questão de você ter o prazer da pessoa escolher você, né, para uma ocasião especial, escolher sua roupa, escolher estar lá com você. Então, isso é a percepção de valor. Eu me sinto honrada, para te falar a verdade, quando uma cliente chega e fala assim, eu tenho um momento especial, eu vou viver tal situação na minha vida, tal, e quero uma roupa para... E pensei em vocês, assim, me sinto honrada, me sinto fazendo parte mesmo da vida das pessoas. É uma alegria realmente muito grande. Isso sim é uma percepção de valor. A gente também tem valor para essa pessoa, por exemplo. Com certeza. Flávia, fala pra gente o que fez sua marca se manter tão relevante desde 2001, que esse ano vocês comemoram 25 anos, né? É uma pergunta ampla e ao mesmo tempo profunda, né? Eu entendo que não é uma receita de bolo, que ao mesmo tempo tem vários elementos, nunca vai ser uma coisa só, né? Ao longo do tempo as coisas foram se transformando, então eu entendo que a adaptabilidade é um dos elementos que compõem essa jornada, que é uma jornada. Ter claro o que é o negócio, onde você está, onde você quer chegar, quais são os seus princípios, seus valores, e não se corromper no processo, porque as coisas vão mudando, e se a gente não tem clareza, que eu digo eu, né? Se eu não tiver clareza de quem eu sou, o que eu quero, qual que é o meu objetivo com aquele trabalho, onde eu quero chegar, eu corro o risco de me perder, porque existem muitas encruzilhadas nessa jornada, né? Então eu entendo que é uma soma de alguns fatores, e esses podem ser alguns deles, mas tem muito mais coisa, claro. São 25 anos, mas eu tô sempre ali buscando na fonte, né? Tô na minha essência, da onde eu caminhei e comecei. Fazendo uma analogia, eu entendo que é como dirigir mesmo, assim, você tem que estar olhando para o retrovisor e ao mesmo tempo para o para-brisa o tempo todo, né? Você olha para o interior do carro, você olha para o para-brisa, você olha para o retrovisor. Eu entendo que é fazendo uma analogia só para ficar claro. É uma ótima analogia, na verdade. Flávia, o que uma marca realmente precisa entender para crescer hoje? Eu entendo que uma empresa, né, posso falar do meu mercado, claro, mas uma empresa vivendo, né, e no mercado brasileiro, eu entendo que tá aberto a se adaptar aos desafios que são diários, as mudanças que vão acontecendo, ser persistente, muito persistente, esse é um elemento que não pode faltar. E tá aberto para o novo, tá sempre aprendendo, que eu costumo dizer que assim, o que deu certo ontem
possivelmente ele não posso continuar só repetindo, porque ele vai dar errado. Então a gente precisa de estar revendo sempre os processos, estar aprimorando, estar sempre em constante evolução. Uhum. Acho um pouco assim, você pode explicar para a gente também um pouco disso? Tem relação um pouco com a tendência, né? Assim, não, e também às vezes a tendência não dá certo para todo mundo, não é para todo mundo que fica bonito, não é para todo mundo que fica legal, né? É importante fazer essa leitura, assim, eu entendo que existe a tendência, existe o que é proposta de moda, por exemplo, cores, estampas, padronagens, texturas, tudo isso é tendência, são propostas que estão sendo oferecidas para o mercado. Aí quando eu olho para a proposta, para a tendência, que é a proposta, é onde eu vou pesquisar, é onde eu vou me informar e buscar os recursos necessários para a gente criar, né? Mas quando eu faço isso, na hora de criar, eu vou olhar para a minha essência. O que comunica com aquilo que eu faço, com aquilo para a mulher que eu visto, o que eu quero entregar. E aí a gente vai selecionando e vai traduzindo o que faz sentido, né, para o nosso mercado. Aí, assim, a tendência ela é importante, porque ela é o fio condutor, né, para onde a gente está indo, mas é justamente a essência, tá conectado com a essência mesmo, e onde a gente quer chegar, e quem a gente quer vestir, o cliente que a gente atende, é ter clareza disso, que faz a gente procurar ser mais assertivo. E isso você fala tudo, assim, é muito isso, assim. Não é tudo que funciona para todo mundo. E é interessante isso, né? Porque quando você desenvolve um senso crítico, eu costumo dizer que assim, é olhar e analisar com limpeza mesmo, assim, tá simpático ao visual, assim, o que eu tô vendo, eu gosto do que eu tô vendo, ou é só porque tá todo mundo usando e eu preciso usar também, né? A gente tem que tomar o cuidado para não ficar preso naquilo que a gente já gostou um dia, porque isso vira um preconceito, né? Porque aí não tem que ser só assim, você não se abre para o novo, mas mesmo o novo é importante olhar, experimentar, refletir, avaliar, faz sentido, não faz, como eu me sinto, gosto do que eu tô vendo. Agora falando do cliente, né? Seu olhar para o cliente, você já fica assim mais específica, você já consegue falar assim, não, essa minha cliente aqui, eu sei que ela vai gostar disso, ela vai gostar daquilo, Quem é da área de vendas conhece esse perfil com maestria, assim, sabe? Consegue fazer essa leitura fácil. A leitura, eu acho. A palavra é essa. Você já vê o cliente, você já faz a leitura, você já sabe. Chegamos no nosso momento Pinga Fogo. Flávia, moda hoje é mais sobre produto ou marketing? Nossa... eu penso que uma coisa não anda sem a outra, assim, sabe? Porque produto é a parte palpável, né? É o bem material que você consegue mensurar, que você consegue ver. E eu entendo que o marketing é essa comunicação, na verdade, que você consegue fazer de apresentar o produto que você tem para oferecer, né? Tô falando assim, dentro do meu mercado, né? Eu entendo que é assim. Então, uma coisa não sobrevive sem a outra, porque marketing está em tudo, na verdade, porque eu até tinha um preconceito, né? Achava que marketing é uma coisa que você tinha que, tipo assim, mentir pro cliente e tal. Já existiu esse preconceito na minha mente. E com estudo, com experiência, né? E amadurecendo mesmo, que eu acho que isso é uma das coisas que a maturidade traz, né? Essa clareza também, né? O conhecimento que você vai conquistando com o tempo, de entender que, na verdade, o marketing ele é uma comunicação, né? Uma das bases dele é a comunicação que você consegue fazer com o cliente do produto que você tem para poder oferecer, ou serviço, no meu caso é produto. Hoje ele é só mais um braço para você poder alcançar os clientes que você não consegue ainda, ou que ainda não passou pelo boca a boca, talvez. Pensando em marketing digital, assim, a maravilha é que ele te apresentou assim, uma potencialidade, uma expansão assim, exponencial. É fantástico isso. Mas de verdade, nada perde para indicação, sabe? Porque o que eu vejo? Quando um cliente te indica, ele tá te validando frente ao outro cliente. Fala assim, olha, pode comprar, eu conheço, sei como é que funciona, tal. Então, assim, o cliente que chega por indicação, ele já é um cliente que tá mais
ele confia mais em você, porque já tem uma validação. Teve um avalista ali que te garantiu, né, para Deu ele. credibilidade, confiança, Traz né? muito, muito mais. Eu não sei se isso é meio que do mineiro, né? Aham. A gente é meio Acho que assim. a gente Isso pra gente tem valor, né? Aham. E agora a internet, né, o marketing digital, ele trouxe essa amplitude que antes era mais restrita, né? Flávia, fala pra gente qual é a coisa mais cara que você aprendeu errando? É uma pergunta bem profunda e muito, muito ampla, assim, muito profunda. A coisa mais cara foram muitos erros, com certeza, né? E muitos acertos, porque senão eu não estaria nessa jornada, né? Eu já teria desistido seguramente. Mas a coisa mais cara, eu entendo que é o conhecimento que eu conquistei ao longo desse tempo, sabe? Assim, porque foram muitos, muitos A tropeços, né? experiência, né? Com certeza, porque quando você não tem o conhecimento, você vai pela tentativa e erro. Aí você acha que o caminho é esse, tenta, e aí pode dar certo, mas pode não dar. E quando você erra, você tem que, né, bancar aquele erro ali. Eu traduziria assim, resumindo, seria o conhecimento, porque o conhecimento como um todo, né? Porque assim, foram tantas coisas que eu validei na experiência, sabe? Assim, por exemplo, ter uma equipe comprometida com você, porque ninguém cresce sozinho, ninguém Alinhada, né? alinhada, tá aberta a ouvir, né? Escutar que você também erra, aprender que você falhou e corrigir, né? De verdade, tá disposto a corrigir seus próprios erros, entender que a gente não, né? Eu escolho dar um voto de confiança numa medida que eu consigo bancar aquela confiança também, aquele voto, que ele não vai me prejudicar. A questão da liderança também é uma coisa, né, desafiadora, né? Você liderar uma equipe. O que eu percebo? Isso exige de mim, enquanto ser humano, me autodesenvolver, sabe? Eu falo muito com a minha equipe, eu falo assim, gente, eu quero Conhecimento, né? muito, ela é Aham. fundamental. Eu falo com a minha equipe, eu falo assim, gente, eu quero ser um ser humano melhor, eu ainda não sou, existe o ser humano ideal e o ser Estamos humano trabalhando real, pra vocês estão lidando com o ser humano real, existe um ideal que eu quero alcançar. E o trabalho, eu vejo que ele é um campo experimental fantástico, onde a gente pode se auto-observar, né, ver como você pode trazer benefício tanto para a sua vida quanto para os demais, porque aí tem o cliente, tem o fornecedor, tem a equipe que está com você, são muitas relações que a gente tem a oportunidade de ir desenvolvendo, as frustrações, as dificuldades e tal, e você vai se vendo né, no espelho, processo. Né? No processo. E assim, é um campo experimental fantástico. Uhum. Quando você tá indo, tá caminhando, tá bom para todo mundo, aí é justo e louvável, né? Se não estiver bom para todo mundo, alguém está pagando essa conta. Aí não é justo, sabe? Sinto muito com você. Só é bom quando é bom para todo mundo, isso. É claro que cada um tem a sua medida de empenho, de dedicação e vai ter a sua medida de retorno também. Mas tem que estar bom para todo mundo, senão não vale a pena. É um preço alto para se pagar. E se tiver muito bom só para um lado, você pode ter certeza que o outro tá pagando a conta sozinho. Aí não é justo, né? Muito obrigada, te agradeço pela presença. As portas estão sempre abertas. Espero que você volte logo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, a excelente companhia de sempre.